E uma das fases que é bem discutido, e às vezes cai naquilo que você falou de interferir ali na motivação, é justamente aquela fase que a gente chama de fase do platô, né? Então, Sim. essa fase do platô é uma fase, digamos que muitos profissionais, né, acabam esbarrando ali e acabam ficando desarmados sem saber muito como levar aí essa fase de platô. Né? Até que ponto a gente considera, entre aspas, né, o platô um resultado bom, um platô um resultado ruim, ou até que ponto a gente deve estender ou não essa fase de platô? Qual é a sua opinião em relação aí a essa desmistificar essa fase do platô como uma fase ruim do processo? Não, então, eu não vejo como fase ruim, não vou rotular, né, se é fase ruim, se é fase boa, depende de quem a gente está falando, né, de quem a gente está abordando. Mas uma dúvida que, assim, eu tenho, que os alunos, os pacientes têm bastante em relação ao platô, o que determina o platô, o que é o platô? Gente, platô, de maneira bem simples, que é a estabilização do peso corporal, nada mais é do que um balanço energético neutro. Você chegou no balanço energético neutro, né? De novo, você quantificando com precisão ou não, porque suas ferramentas são falhas, você não, novamente, é bom frisar, né? Sim. Esse público aqui tem profissional, tem o leigo, tem a dona de casa, tem todo mundo. Então, o que acontece? Né? No platô, o balanço energético está neutro. Você quantificando ou não com precisão, porque a gente não tem a ferramenta mais adequada para quantificar com precisão tudo que eu consumo, Todos os dias. todos os dias, e tudo que eu estou gastando. Mas o platô chegou? Chegou. Não ganho nem perco peso durante algum tempo? Ok, o balanço energético está neutro. E aí, a dúvida que normalmente aparece é, mas por que eu cheguei no platô se eu ainda desejo emagrecer? Eu não cheguei no platô porque eu queria chegar no platô. Eu tinha 100 quilos, fui para 80 e quero ficar no 80 e agora estou no 80, estou feliz e tal. Não, eu queria ir para 70. Mas cheguei no 80 e não passo de lá e continuo fazendo a dieta, tá tudo certo, não estou entendendo. Então acho bom a gente começar a abrir um pouquinho essas caixinhas que tem. Então, tem que falar um pouquinho de novo do balanço energético, porque é o seguinte, o balanço energético, de novo, é tudo que você come. Tudo que você come, é o energy in. O que você come, o energy in. E aí você tem o outro lado da balança, é tudo que você gasta, é o energy Out. out. O que o pessoal normalmente acredita, Raquel, quando você chega no platô? Tem muito mais a ver com o energy out. É o que você gasta. Olha, eu cheguei no platô porque eu estou gastando menos. Então, abre essa caixinha agora do estou gastando menos, do Energy Out. Tem dois grandes fatores aí, são três, mas os dois principais. Energy Out, ou seja, o gasto calórico ao longo das 24 horas do dia, de qualquer pessoa. Taxa metabólica basal, a famosa TMB. Taxa metabólica basal, a energia necessária, mínima para te manter vivo. Para você mensurar ela com precisão, tem todo um protocolo de laboratório para você mensurar qual é a demanda energética do Tiago, da Raquel, do João, da Maria, né, só para manter ela viva. Taxa metabólica, ó, basal, é o mínimo. E tem outro fator que é o exercício físico. Esse pode variar muito entre as pessoas. Né? Então a gente tem que conversar, na verdade, um pouquinho sobre esses dois. Porque a taxa metabólica basal, né, na verdade, tem algumas variáveis que impactam muito nela. A principal, não é a única, mas a principal é a massa corporal total do sujeito. Uma pessoa de 100 quilos tem uma taxa metabólica basal maior do que uma pessoa de 80 quilos. Né? Que tem uma taxa metabólica basal maior do que uma pessoa de 60 quilos e por aí vai. Peso corporal total é o que influencia mais. Idade influencia? Influencia. Pouco, quase nada. Né? O gênero, homem ou mulher, influencia? Influencia. O homem tem uma TMB, né, taxa metabólica basal, um pouco maior. A estatura, altura, algumas fórmulas, né, equações preditivas consideram a estatura, mas também influencia pouco. Mas se você pensar a própria pessoa contra ela, o Tiago obeso com o Tiago um pouco mais magro, eu sempre serei homem, o gênero, a estatura enquanto adulto sempre será a mesma, e a minha idade vai ser a mesma durante o processo de emagrecimento. De 40 fui para 41, de 45 fui para 46 anos, mas isso não muda nada na fórmula. O que muda mesmo na TMB é o peso corporal total. E como eu estou emagrecendo, perdendo peso de 100 para 90, você já percebeu que minha taxa metabólica basal diminuiu. A minha demanda para me manter vivo, em termos energéticos, no basal, tem que diminuir porque meu corpo de 100 quilos foi para 90. Eu tenho menos células respirando, demandando energia. E aí tem um ponto aí que é a questão do... Cara, o meu metabolismo está lento. Né? Não sei se
gostaria até de falar disso também, da termogênese adaptativa. Muitos acreditam que você chega no platô, na estabilização do peso corporal, muito em função de um gasto calórico menor diário, muito em função da queda na TMB. Queda na TMB existe, como eu acabei de falar. O peso corporal total caiu, vai cair. Mas a termogênese adaptativa seria uma queda na TMB além do esperado, ao detalhe, além do esperado para a queda do peso corporal. Tiago, não entendi nada. Resume. Bom, eu tenho 100 quilos. Minha taxa metabólica basal, por exemplo, é X. Fui para 90 quilos. A minha taxa metabólica basal é abaixo de X. Isso quantificado, mensurado com a técnica padrão ouro. Uma calorimetria direta, por exemplo. A termogênese adaptativa, esse conceito que veio da década de 50, do século passado, seria o seguinte, olha, a taxa metabólica basal real do Tiago, real, mensurada, ficou abaixo do previsto pela fórmula. Porque a fórmula só conseguiu captar pela queda do quê? Do peso corporal total. Então tem algo ali, além da fórmula, que a fórmula não conseguiu pegar. Se você perder muito peso, a gente pode cunhar esse termo, seria uma termogênese adaptativa. O foguinho, ou seja, o metabolismo desacelerando mais do que o previsto pela fórmula, mais do que o peso corporal total pudesse estimar. O ponto central é que essa termogênese adaptativa, na realidade, talvez ela nem exista, possa ser um artefato das fórmulas, né? Na verdade, a termogênese adaptativa pode ser pequena e não ser tão significativa assim quanto a maioria das pessoas entendem que seja muito significativo. Então, resumindo aqui, a termogênese adaptativa talvez nem exista, mas se ela existir, ela não seja clinicamente significativa quanto a maioria das pessoas acreditam que sim. Então, se você chegou na estabilização do peso corporal, ou seja, no platô, e ainda assim queria perder mais peso, mas não está conseguindo, e você justifica isso, coloca toda, entre aspas, aí, a culpa no tal do metabolismo lento, você pode ter certeza que não é por aí. Colocando alguns números, né, essa tal da termogênese adaptativa, se ela existir, você está falando, sabe de quantas calorias a menos por dia? 50 calorias a menos, no máximo aí 100 calorias a menos, para uma pessoa que está perdendo até 10% da massa corporal total. A pessoa de 100 quilos passou para 90, de 90 para 82, a de 80 para 72, mais ou menos isso. 5 a 10% de perda de massa corporal total te leva a uma queda no metabolismo, seja termogênese adaptativa ou não, em torno de 50 a 100 calorias. Aí eu te pergunto, é por isso que você não consegue ultrapassar o platô? Por conta de 50 a 100 calorias? Tem mais coisa aí que a gente pode desvendar as caixinhas.